quase 2 anos atrás, eu postei meu primeiro vídeo aqui no canal do YouTube, onde eu falava da minha saga, da engenharia ao marketing. Era um momento ainda que, se não me engano, eu tinha agência de marketing, eu estava migrando para um outro modelo, não me lembro exatamente. Mas nesse vídeo eu falo sobre mim quando eu tinha 17 anos. E quando eu tinha 17 anos foi quando eu tomei a decisão de fazer engenharia mecânica e eu consegui passar na engenharia mecânica numa universidade muito boa, na UFOP, Universidade Federal. Se não me engano, eu fui o primeiro da minha família, pelo menos da minha família mais próxima, que passou em uma federal, em um curso de engenharia, onde a gente estava no momento que a gente enxergava que o único caminho ou era fazer direito, ou era fazer engenharia, ou era fazer medicina. E muito novo, né? 16 anos pra gente tomar uma decisão, um momento que a gente é imaturo, que seria para o resto da nossa vida. Mas, na minha cabeça, tava tudo bem. Era algo que eu achei que eu gostava, e meu objetivo de vida sempre foi agradar e dar orgulho pros meus pais, consegui passar numa federal e entendi que esse era o caminho. Meus pais felizes, eu achei que eu tava feliz e pra mim seria esse o caminho da minha vida, o resto da vida, literalmente. E provavelmente vocês estão escutando uma latição. Acho que não foi uma boa ideia eu tentar gravar a Outside aqui pra tentar pegar o pôr do sol com vocês, não. Mas enfim, aguentem, aturem. E era esse pensamento que eu tinha. Se meus pais estavam felizes, eu estava feliz e é isso, essa vai ser minha vida. Eu nunca atuei como engenheiro mecânico na minha vida. Hoje, por coincidências ou não da vida, eu atuo como engenheiro de inteligência artificial, mas foi um caminho longo até eu chegar nessa posição. Trabalho com marketing, tecnologia e engenharia mais voltado para a tecnologia. E por sinal, se você me pedir para consertar um carro, mexer em algum motor hoje, muito provavelmente eu vá questionar o Gemini ou o ChatGPT de como fazer isso, já que agora eu não preciso mais perguntar para o meu pai também, né? Eu nunca perdi uma matéria de engenharia mecânica, mas foi a inércia que me levou a concluir a engenharia mecânica. A falta de saber ter uma lente suja de que aquele era o único caminho. E é aqui que muita gente trava, é aqui onde eu travei. O medo de mudar aquilo que a gente começou. Ainda mais numa engenharia ou num curso de letras, num curso de biologia, de química, algo que você vai ficar ali 4 anos, 5 anos, 6 anos e você acha que precisa continuar nesse caminho. Tanto na engenharia como na economia, a gente tem um nome para isso, chama viés do custo irreparável. A tradução para o inglês se chama sunk cost fallacy, que é um erro de lógica básico, que significa você continuar investindo em algo que não te dá retorno, não vai te dar retorno, só porque você já colocou um dinheiro, já colocou uma energia, já colocou um tempo naquilo. É aquele cara que compra uma comida, ela tá estragada, come mesmo assim para não desperdiçar porque já pagou por ela. Ou às vezes além da estragada, só tá uma merda. Não, já paguei, já tô aqui, vou comer essa merda aqui. E depois o ROI que você tem é uma caganeira, você ficar no banheiro ou vomitando. E parabéns, você além de pagar, agora tá passando mal. E você continuar em uma carreira que você ficou ali seus 4 a 6 anos estudando nela, mas você odeia ou às vezes você não tem aptidão nenhuma com aquilo, só foi uma decisão que você tomou lá atrás que era totalmente imatura, vai te fazer infeliz, vai te levar ao vírus do burnout que as pessoas pegam hoje em dia, e é esse o resumo, vai ficar infeliz o resto da vida. E eu nem tô falando que você tem que trabalhar com o que você gosta, mas você tem que trabalhar com o que você é bom. O gostar ou não é uma sorte do acaso que pode acontecer. Mas talvez você nem tenha feito engenharia, você fez, sei lá, como eu falei, biologia, letras, até mesmo medicina. Às vezes você está num escritório, tem 5 anos e nem sabe o porquê que você acorda cedo há 5 anos para ir trabalhar. O seu maior medo, às vezes, nem é a mudança, é o julgamento social, o julgamento da família, o julgamento dos amigos. E claro, misturando com o medo de perder todos esses anos, esse tempo investido. Mas sinceramente, no final, nada é desperdiçado se você souber conectar os pontos, se você souber empilhar esse conhecimento de alguma forma. Eu fiz um curso do Murilo Gun sobre criatividade. Ele fala dentro desse curso que, na real, nada se cria. Tudo é um conglomerado de conhecimento, de acervo, de experiências que você cria na sua vida e subconscientemente você conecta os pontos e surge uma criação. Vem daí a criatividade. O próprio Steve Jobs fala disso, sobre connect the dots, conecte os pontos. Foi quando ele fez um curso de datilografia e no final, esse curso que na teoria não serviria para nada, ele simplesmente criou o formato do teclado da Apple. Conectou um ponto lá de trás, de anos anteriores, com algo totalmente que seria impossível de prever que ele utilizaria. Por exemplo, na minha vida, a engenharia me ensinou a aprender. Lá eu aprendi a aprender. Fora o estigma que as pessoas
pessoas têm sobre um engenheiro que eu acabo ancorando a minha autoridade nisso. Engenharia de marketing era uma forma que eu comunicava dentro da minha agência. Quando eu falava que eu era engenheiro, que estava em marketing, eu era um pouco mais valorizado por conta disso. Dentro do mercado de finanças tem muitos engenheiros, porque o engenheiro ele acaba tendo esse título de ser um cara prático, pragmático, resolvedor de problemas. E isso foi algo que eu conquistei pela engenharia. Mecânica? Não, mas passei esses 6 anos e eu aprendi a aprender com isso. E aí a gente entra no mundo onde eu fui desenvolvedor. Hoje, eu não imaginava que eu voltaria para o mundo de tecnologia. Como eu falei, eu sou engenheiro de inteligência artificial, mas durante 4 a 5 anos eu vivi o mundo do marketing. Por mais que eu tinha pontos de contato com o marketing, os 1 ano e meio que eu tive como desenvolvedor me deu um conhecimento de algoritmo, de lógica, de programação, de tecnologias em geral, aprender siglas, integrações e etc., que hoje eu aplico diretamente na posição que eu estou como engenheiro de inteligência artificial. E mais uma no mundo do marketing, quando eu entrei no mercado de dropshipping. Furada? Óbvio que não. Foi minha porta de entrada para aprender literalmente de ponta a ponta como o marketing funciona. Desde criar um site, um landing page, a criar funis de vendas, aprender tráfego pago, aprender sobre métricas e até aprender a lidar com o customer success, o sucesso do cliente, sabe? Uma ponta que não teria nada a ver, mas que me ajudou dentro da minha agência, que me ajuda a lidar com clientes hoje, que eu lido diretamente para aprender mais sobre o produto. Cada detalhe importa hoje das coisas que eu aprendi. Para vocês terem noção, eu já fui analista da saúde de dados do Covid. O tanto que eu aprendi sobre análise de dados, BI, Excel, e eu aplico em cada detalhe da minha vida, tendo as partes de finanças minha, que uma coisa que eu nunca imaginei que eu aprenderia quando eu era analista de dados da saúde. E agora eu vou fazer uma analogia com um sistema operacional, sobre mudar de rota mesmo. Você mudar de rota não significa que você tinha um computador que era um Linux, você era o Linux, vai formatar ele e vai instalar o Mac nele, o Mac OS, ou o Windows. Não, você vai ser um computador que vai empilhar. Você vai rodar Linux, Mac. Mudou de rota novamente, agora você roda 3 sistemas operacionais. Você roda o Windows também. Não vai substituir uma habilidade por outra. Linux é totalmente diferente do Mac, mas ela é importante porque você começa a se tornar generalista. E esse era um medo que a gente tinha quando pensava. Era um medo que eu tinha, ao menos. Cara, eu sei muita coisa, mas eu não sou especialista em nada. Onde no mercado eu vou me enquadrar? E agora que eu lido diariamente com inteligência artificial, é uma tendência do mundo boicotar os especialistas, digamos assim. Complexo falar isso, mas isso pode muito acontecer porque a especialista é inteligência artificial. Ela lida muito melhor com análises, com dados, com banco de dados, com tudo que precisa, principalmente quando é algo automatizável. E aí, onde que o generalista se enquadra bem? Ele vira um orquestrador. Ele sabe trabalhar de ponta a ponta, por mais que ele não saiba programar, por exemplo, ele sabe gerenciar códigos, sabe aprender a lidar com o processo de cada uma das etapas. Ou seja, se você se torna uma pessoa 360, você acaba que vai liderar, porque o especialista é IA e você coordena. Isso é um luxo. Isso é algo que você constrói no dia após dia, entendendo as rotas e mudando de rotas. E não necessariamente precisa mudar a rota da água para o vinho, mas quando você entende essa ideia e o futuro que a gente está encaminhando, principalmente com inteligência artificial, você vai entender a sua área, que você é especialista, você precisa fazer uma visão macro para entender a ponta onde você precisa se enquadrar juntamente com os processos utilizando a inteligência artificial. Mas essa não é a ideia do vídeo de agora. Uma das grandes discussões que eu tenho no meu relacionamento, não é discussão, viajei, mas é sobre o meu tacar o foda-se. Eu tenho uma facilidade grande em não ligar muito para a opinião das pessoas, seguir do meu jeito, não ligar para a crítica, às vezes até positiva ou negativa, tento filtrar e abstrair tudo ao máximo. E ainda mais quando a pessoa que eu nem é relevante na minha vida quer palpitar na minha vida, eu muito menos levarei em consideração. E lendo um livro recente, O Quinto Compromisso, que é do como é que chama? Dom Miguel Ruiz. É o segundo livro da sequência que prometeu os 4 compromissos, esse é o quinto compromisso. E nele ele fala sobre seja cético, mas aprenda a ouvir. Quando alguém te critica por mudar de rota, a pessoa não está falando de você. Ela está falando dos medos dela, da incapacidade dela de mudar. Escute, filtre e, na maioria das vezes, ignore. Na real, essa premissa ele fala durante o livro inteiro, durante os 4 compromissos, ele fala também que tudo que as pessoas estão expondo está longe de ser a verdade. É a verdade na visão dela. Tudo que ela fala vem um conjunto de experiências, de cultura que ela viveu, de emoções internas dela. É muito complexo você relevar
o que qualquer pessoa te fale. Pai, mãe, amigos, pessoas próximas. E por que eu tô falando isso? É com o objetivo de você literalmente ser cético e ouvir o que essas pessoas falam e filtrar. Não cair em julgamentos, porque mudar de rota em um mundo onde tá todo mundo focado em seguir o mesmo padrão é complexo. E às vezes nem é por a pessoa querer o seu mal, mas é que a visão da pessoa também tá com o cabresto que ela só vai seguindo reto sem olhar as possibilidades da vida. Poderia até falar aqui da caverna do Platão, mas não faz sentido. Vamos viajar demais, não. E ainda voltando no meu primeiro vídeo, eu entendia que liberdade estava diretamente ligada a uma liberdade financeira e uma liberdade geográfica. É eu trabalhar de qualquer lugar. E hoje eu tenho uma visão 2.0 dessa liberdade que eu falei antes. A liberdade intelectual, quando você constrói o seu capital social, constrói a sua inteligência, constrói a sua marca pessoal, você tem uma liberdade muito maior que a geográfica, porque você, se tudo dá errado nessa rota que você está agora, é muito fácil de você direcionar para o outro lado e seguir e continuar conquistando, porque tem pessoas e negócios que te desejam ou que você pode criar nessa mudança de rota. E essa visão de liberdade 2.0, ela acaba envolvendo consequentemente a liberdade de tempo, financeira e geográfica. Mas se a gente mira na liberdade intelectual, as outras vêm automaticamente. Pegou? Então, de coração, não tenha medo de ser o confuso da família no almoço de Natal, quando tem aquele parente que as pessoas falam assim, o Manelzinho que tá perdido, não sabe o que vai fazer da vida, já tentou abrir uma padaria, já tentou abrir um supermercado, já tentou vender sacolé na rua. Caramba, nunca falei sacolé na minha vida. Chup-chup, gente, pelo amor de Deus. Não acerta nada que ele quer fazer. Muito provavelmente esse Manelzinho vai se dar muito bem no futuro, porque ele tá mudando de rota várias vezes. Provavelmente esse cara tá mudando de rota bem cedo, tá tendo experiências muito jovem. E lá na frente, esse cara vai ser um híbrido na versão V.10 do software dele que vai liderar. E não digo não necessariamente financeiramente com negócios, mas vai ser um cara que consegue se adaptar a qualquer lugar. Se uma coisa der errado, ele não se ansia e consegue migrar. Consegue, como eu disse, se adaptar. Depois de gravar vários vídeos uma sequência de vídeos de tutorial, de inteligência artificial, tecnologia, quero fazer uma mescla aqui no canal de vídeos falando um pouquinho mais sobre mim, sobre insights que eu tenho no dia a dia, mostrar um pouquinho mais de quem sou e como eu posso, às vezes, até aprender falando. Isso é quase uma meditação hoje em dia, gravar um vídeo como esse. E essa mudança de cenário eu gostei agora. Vocês pegaram junto comigo o pôr do sol. Não dá pra eu falar pra longe. Eu gostei assim. Só falta minhas plantinhas terminar de crescer. Chegar até aqui em cima, tampar esses fios feios. E se esse vídeo de alguma forma fez você pensar um pouquinho, dar um estalo, se sentir tranquilo para mudar de rota, ou ao menos cogitar mudar de rota de algum momento. Às vezes você tá com vontade de contar e tirar sua dúvida da sua rota, e eu posso de alguma forma agregar. Aproveita, esse canal tem quase ninguém aqui ainda. Comenta aqui, a gente troca uma ideia. Eu faço uma questão, mal gosto de conversar sobre isso. E aproveita, curte, se inscreve no canal e até a próxima.